Buenas, tudo certo aí? No último vídeo eu trouxe para vocês uma notícia de que cientistas de 3 universidades federais brasileiras descobriram a possibilidade de genes mediúnicos, ou seja, de a mediunidade, o contato com o sobrenatural, o contato com o espiritual, ter talvez um aspecto genético. Só que esse assunto aí levantou umas petecas que a gente tinha que fazer outro vídeo para conversar, porque se existe uma herança genética que carrega aspectos espirituais, existem muitas possibilidades estranhas, que envolvem inclusive nefilins, que são aqueles seres descritos lá em Gênesis 6, que são filhos de seres espirituais com seres humanos. Essa é uma das teorias sobre eles, é claro, tem mais. E vou dar a minha opinião também sobre mediunidade, oferecendo para vocês um ponto de vista cristão. Aí, se tu que tá me assistindo tem experiências mediúnicas, conhece gente que tem, tua família tem, já faz parte de uma religião, de repente, que tem essa questão da mediunidade, já consultou algum ente querido falecido, eu não vou ser desrespeitoso contigo, mas é um espaço aqui onde eu quero que nós possamos falar honestamente. E depois a gente pode conversar aí nos comentários. Ok, vamos para esse papo maluco aí. Eu posso afirmar que tem mais de um caso, na parte ala mais antiga da minha família, onde eu teria histórias assim para contar, mas eu vou compartilhar uma que é leve, tá? O meu avô, por parte de mãe, já falecido, por um bom tempo da vida tinha umas espécies de premonições, ele se comunicava com alguma coisa. Minha mãe e meu pai, já casados, moravam em uma cidade bem distante, às vezes eles vinham para a cidade onde a gente mora hoje, que era onde morava meu avô também, que é Encantado, Rio Grande do Sul, essa cidade do Cristo Protetor aí, que é esse semi-Cristo Redentor, só que no Rio Grande do Sul, que vocês já devem ter ouvido falar, mas é bem legal, se puder visitar, visita aí, se vier dá um oi. Enfim, às vezes eles vinham sem aviso, simplesmente dar uma volta, e o meu avô estava os esperando na rodoviária, acho que era já assim. E aí minha mãe perguntava como ele sabia, porque não tinham comunicado para ninguém, nada tinha acontecido. Ele ouvia, não sei se eram espíritos ou umas vozes falando com ele, se eu não me engano, com o rádio desintonizado, num radinho que ele tinha lá na parte de baixo da casa, que é tipo um porão, uma garagem. Então ele era um cara que tinha uns contatos peculiares com alguma coisa que se comprovavam na prática, porque ele ouvia e era verdade. Outras histórias relacionadas a questões transcendentes mais peculiares existem também no meu contexto de família, no meu contexto de conhecidos, mas existe um fator comum dentro do meu círculo de cristianismo de que as pessoas acabam abrindo mão, perdendo essa coisa da mediunidade depois que se convertem a Cristo. Isso pode parecer um demérito, pode parecer uma perda, pode parecer um negócio que não vale a pena, a não ser que esse negócio do Deus cristão seja verdade. Porque se Deus, esse Deus do qual eu tô falando, é verdade, então é livramento que a gente chama. Eu vou explicar isso um pouquinho depois. É aquela coisa, tu pode trazer o teu ponto de vista aí também, né? Estamos aqui pra papear. E como eu disse, no âmbito familiar antigo, aí tinham mais casos assim, o que me leva a entender que talvez houvesse alguma coisa ligada à família ou à genética, né? Então, essa questão da mediunidade ou de um véu mais fino em relação ao transcendente poder ter um aspecto genético lembra algumas teorias aí, e uma delas eu ouvi especialmente o Daniel Lopes falando no Inteligência Limitada, se eu lembro bem, sobre a questão dos nefilins. Eu adianto para vocês que eu não acho que essa questão seja de fato ligada à genética em si, mas nada me impede de trazer essas teorias e especular com vocês, tá? Eu acho que está muito mais ligada a uma questão de comportamento, de ambiente religioso, das decisões que a pessoa toma, da direção em que a pessoa vai em relação ao conhecimento prévio que ela já tem, em relação ao transcendente, e essas escolhas vão aproximando círculos, famílias, de repente, de um mesmo contexto. É que nem aquela coisa da maldição hereditária, que é outro tema muito polêmico dentro do mundo evangélico, aí, do mundo cristão, de às vezes um pecado, um problema ser recorrente num pai, num filho, num neto, né? Vai longe, às vezes, numa mesma família por várias gerações, a repetição de um mesmo problema, mas muitas vezes isso pode estar ligado ao contexto no qual essa família se insere, o conhecimento que ela transfere para os filhos, o tipo de vida que ela ensina para as próximas gerações e vai perpetuando um problema, né? Falta uma decisão de ruptura, que às vezes pode ter um aspecto espiritual e às vezes um aspecto comportamental e às vezes as duas coisas. Eu tô fazendo um papo bem solto aqui, desculpa se ficar meio caótico, mas, enfim, a gente vai falar de bastante coisa interessante aí, mas vamos por partes. Temos que desmembrar esse corpo lentamente. Os nefilins são filhos de Deus com as filhas dos homens, é um termo meio estranho de trabalhar, mas é assim que é descrito lá em Gênesis 6, e esse cruzamento desses seres terem se deitado com as filhas dos homens
gerou gigantes. Existem várias interpretações sobre o que são os Nefilins e também algumas interpretações diferentes sobre o que gigantes quer dizer. Se é um negócio literal, se quer dizer valentes, se quer dizer que eles se sobressaíam de alguma forma porque eles, de alguma forma, dominaram a Terra. Isso tudo antes do dilúvio, porque esse povo teria morrido com o dilúvio, apesar de que há indícios, e por isso teorias, né, sobre novos Nefilins que tenham nascido depois do dilúvio, já que existe uma referência a parentes dos Nefilins, descendentes deles. Golias seria, por exemplo, um descendente dos Nefilins, mas isso já traz algumas complicações, porque se é descendente daqueles Nefilins, como? Se eles teriam morrido no dilúvio? Aí o dilúvio não pode ter sido exatamente aquilo ali que está descrito. Alguns diriam que poderiam ser até genes recessivos, de forma que Noé, a família de Noé, carregaria genes de Nefilins que reapareceriam depois nos outros gigantes. Anaquins, Refaíns, Emins, eu nem sei mais quais termos. Ou talvez novos Nefilins, de uma maneira semelhante, ainda que não a mesma, talvez não na mesma intensidade, não da mesma forma, tenha acontecido de novo. Ou é simplesmente uma referência. Eles eram gigantes, eles eram associados com o que se entendia que teriam sido os Nefilins lá antes do dilúvio. Deu para entender? Ou surgiram novos Nefilins, de alguma forma, mesmo que seja de uma maneira diferente e menos intensa, ou é só uma referência, porque também eram gigantes. Eu vou fazer, em um momento, um vídeo só sobre Nefilins, ou ao menos sobre uma teoria sobre Nefilins, que é forte, é consistente, e eu não vi ninguém nesse bendito desse YouTube falando disso. Tá? Que é uma teoria que junta Nefilins, narrativa bíblica, evolução. Não tô louco. Mas se vocês quiserem, comentem aí, que aí, de repente, eu priorizo de fazer isso mais cedo. A teoria que nos interessa hoje é de que são seres espirituais tendo filhos com seres humanos. E como isso aconteceria? Eu vou usar a base de conhecimento que eu tenho e vou usar também o que eu ouvi do Daniel Lopes, porque o cara é uma enciclopédia para essas nerdices teológicas, esotéricas, malucas, espiritualistas aí. Eu sei que tem alguns que estão me assistindo que não concordariam com o fato dele ser um bom teólogo. Tá? Mas eu acho divertido o que ele fala, eu acho divertido mesmo. Nessa conversa, a teoria que nos importa não vai considerar filhos de Deus hoje como anjos, no sentido de serem anjos de Deus, que cometeram uma burradinha de fazer isso. Porque tem gente que acredita assim também. Mas como espíritos malignos. Então, filhos de Deus seria um termo que denotaria a natureza mais celestial, mais divina, por assim dizer, que eles teriam, menos humana. A parada é que esses seres geraram seres híbridos, e os Nefilins são esses seres híbridos, né? Que não é nem totalmente um ser espiritual e nem totalmente um ser humano, por assim dizer, e esse teria sido um tipo de experiência genética. Ao longo da história, vão se categorizando e diferenciando os tipos de demônios, e aí na Idade Média a gente já vai ter os sucubos e incubos. Esses dois seriam as classes de demônios que seriam responsáveis pela fertilização que geraria esses híbridos. Demônios sexuais que se apresentam de forma feminina ou masculina. No caso, a sucubus seria a feminina e o incubus seria a imagem masculina. E numa dessas teorias, a fertilização que eles fazem em seres humanos não é deles mesmo, porque seres espirituais não produzem o material necessário para engravidar alguém. Isso tem a ver até com aqueles sonhos onde as pessoas sonham que estão tendo alguma relação. Então a súcubo, que é a imagem feminina, é a que vai coletar o material, o sêmen, tá, do homem, através desses sonhos, que não é uma relação real, né? Mas ela coleta esse material ali. Eu não tô dizendo que eu concordo com isso, tá? Tô expondo a teoria maluca. Então, esse mesmo material é posto na mulher através do íncubus, que é o demônio sexual masculino, da mesma forma. O que acontece? Esse material, ele é corrompido, ele passa por uma manipulação genética. O próprio Daniel Lopes falou, né? E nesse sentido eu concordaria, fosse isso verdade, se o próprio ser humano é capaz de fazer manipulações genéticas, quem dirá esses seres tão mais antigos e mais inteligentes e mais capazes, provavelmente. Existem até ideias, por exemplo, de espíritos que acabaram entrando na nossa dimensão através de fendas no espaço provocadas por grandes liberações de energia, como as explosões nucleares, a começar pela Trinity, nos Estados Unidos. Só que seres demoníacos muito poderosos, para ter um recipiente humano, eles não poderiam possuir qualquer ser humano, porque é uma disparidade muito grande, essa pessoa morreria, então precisam ser criados geneticamente seres humanos para isso também. E aí tem aquela relação, né, do século XX ter sido o período da física e o século XXI estar sendo o período da genética. São as principais ciências do nosso período e tudo isso seria um plano, então, né,
de trazer espíritos para nossa dimensão e depois pela genética criar corpos capazes de recebê-los. Tem até a ver com o anticristo, com teorias sobre isso, né? Então agora a humanidade estaria tentando repetir aquilo que gera os nefilins lá na antiguidade, né? Uma manipulação genética capaz de criar recipientes que pudessem ser casa para esses espíritos. Essa manipulação genética lá na antiguidade fazia gigantes, talvez gigantes literais, de estatura muito grande, um mundo onde o poder físico era aquilo que ia ditar a regra para dominar as coisas. Agora, a manipulação genética iria em outra direção, fazendo esses novos nefilins, por assim dizer, andarem bem camuflados no meio das pessoas comuns, mas com outras capacidades, objetivos, que seriam mais interessantes para o tempo de hoje, né? Mas o principal objetivo desses novos nefilins é ser casa de espíritos malignos poderosos. Em vez de serem gigantes de estatura, são seres, de repente, com capacidades intelectuais diferenciadas, destituídos de emoções que pudessem atrapalhar o processo ou qualquer coisa assim. Isso é muito doido se a gente for pensar, né? Esses nefilins poderiam transferir os seus genes para frente, tanto se tivessem sido criados recentemente, como se estiverem passando seus genes para frente desde a antiguidade, como a gente viu que haviam outros nefilins como o próprio Golias. Essa genética que tem uma ligação diferente com o espiritual poderia estar ligado às realezas europeias, poderia estar ligado aos Illuminati. Então os Illuminati seriam descendência de nefilins, por assim dizer, dessa construção elaborada propositalmente para ter uma ligação com o lado sombrio da força espiritual. Poderiam estar constituindo as 13 famílias que dominam o mundo, que é de onde vai partir todo o projeto do anticristo que a gente conhece. Poderiam estar associados com os Rothschild, com os Rockefeller, com essa coisa toda, vocês estão entendendo, né? Herança espiritual por linhagem. Então essa genética que carrega essa capacidade de ter um véu mais fino dividindo as duas realidades pode estar espalhada por aí. Isso não quer dizer que todo médium é maligno. Às vezes alguém que carrega esses genes nem pode saber da origem disso, de como isso teria começado e tudo mais. Ou pode ser uma herança genética que não vem desse contexto dos nefilins e nem desse aspecto sombrio todo, mas que ainda transfere essa característica de uma abertura maior ao espiritual para as descendências. E aí esse gene X, porque é tipo X-Men isso aí que eu tô falando, né? Passa para a próxima geração, mas pode ficar recessivo em alguns e aflorar em outros. Um pai e uma mãe podem ter 2 filhos gêmeos, um não vai desenvolver o gene mutante e o outro vai se tornar um ciclope. Um noturno, uma Jean Grey encaixa mais aqui, né? E ainda poderia ter uma outra origem obscura de uma genética sendo passada adiante com um véu mais fino para o mundo espiritual, que não teria uma origem em nada a ver com os nefilins, mas ainda assim uma origem ritualística. Consagração genética, consagração de famílias a entidades espirituais. Então não precisa dessa coisa toda de nefilim, de súcubos, de íncubo, não precisa de nada disso, só precisa de repente, um bebê estar sendo consagrado a entidades, uma família estar se consagrando a entidades, então essa herança espiritual acaba se amalgamando a essa família, por assim dizer, e é transmitida aí para as próximas gerações também. Então tem uma origem ritualística, espiritual, mas não tem nada a ver com súcubo, nada com íncubo, nada com nefilim, nada disso. Essa até poderia parecer mais familiar, assim, talvez para alguns que estão ouvindo. Familiar. A gente poderia falar de bebês consagrados e de pactos de sangue, por exemplo, né? Quando a gente fala de pacto de sangue, está se consagrando o sangue, né? O sangue é transmitido para frente, tem essa coisa toda. E aí tem aquela coisa bem Stranger Things, né? Dos poderes ou do contato com outra realidade ser aflorado através de experiências traumáticas. A própria Eleven, ela tem que reencontrar os traumas do passado para conseguir reabrir aquela porta depois que ela perde os poderes. Quem não assistiu Stranger Things não sabe do que eu tô falando, tá? Mas eu explico o conceito. Traumas podem abrir portas. Então, espíritos poderiam se aproveitar de traumas, especialmente na infância, e afetar o desenvolvimento fisiológico, talvez até genético de alguma forma, dessa criança. Essas mudanças seriam fixas e poderiam ser transmitidas também de alguma forma. Eu tô falando de um monte de doideira. Mas é interessante, né? Dá muito pano pra manga aqui. Eu particularmente não acho que a questão do contato com o sobrenatural, dessas pessoas que têm uma abertura maior com o sobrenatural, tenha a ver com questões genéticas. Agora eu vou falar um pouco da minha opinião aqui. Eu acho que quem procura, quem busca esse tipo de coisa acaba encontrando. Então tem muito mais a ver com as decisões da pessoa, com os comportamentos, com os contextos
especialmente contextos espirituais, contextos religiosos onde essa pessoa se insere. E quando a gente trata de forças que a gente não entende direito, é preciso ter muito cuidado. O vídeo ficou um pouquinho longo, vai ter uma parte 2, mas eu vou falar sobre essas forças, sobre uma perspectiva cristã e sobre a minha opinião sobre essas coisas, de forma respeitosa, pra gente ter uma conversa boa mesmo. Pra não perder isso aí, ó, ativa esse sininho, curte, conversa aí embaixo, tá bom? Esteja interagindo com a gente, que essa conversa continua, vai tá boa e vai ter muitas outras conversas aqui no canal, tá? Valeu!